reencarnação e também ressurreição. As duas sendo utilizadas pelo termo ressurreição. E nós vamos ver que, por conta disso, as tradições que chegaram até hoje, milenares do judaísmo, eram passadas de boca em boca, porque as pessoas não sabiam ler nem escrever. Somente os altos funcionários, os escribas, os doutores da lei, os fariseus, que tinham normalmente o conhecimento da leitura e da escrita. As pessoas escreviam em papiros e pergaminhos, com um bico de pena, escreviam em couro de carneiro ou de animais, e aquele ensinamento era muito complicado, muito demorado, e a própria linguagem, o grego antigo, koiné, ele não tem pontuação, prejudicando a interpretação que nos chega até hoje. Mesmo o latim, também antigo, para que foi traduzido a Vulgata, não tem, por exemplo, um pronome distinto para o e uns. E aí nós talvez tenhamos por isso a crença em o Espírito Santo, quando a melhor tradução talvez fosse um Espírito Santo. Porque existem vários Espíritos Santos, como são os anjos. São Espíritos Santos, Espíritos puros, Espíritos elevados. Então a reencarnação, antes também de nos determos ao seu estudo histórico que faremos hoje, ao estudo científico, às evidências que hoje a ciência nos traz a respeito da reencarnação, também entraremos aqui às críticas dos nossos irmãos de outras igrejas que defendem que a Bíblia condena a reencarnação. Numa passagem em Hebreus 9:27, nós trataremos sobre esse assunto também hoje. Nós queremos dizer a vocês que antes de interrogar tudo isso, nós temos que nos perguntar por que a maioria de nós não estuda a reencarnação. E o amigo espiritual, através da inspiração, nos diz: Nazareno, nós não estudamos a reencarnação porque muitos de nós não queremos reencarnar. Muitos de nós, se pudéssemos, não voltaríamos aqui à Terra. Nós não aprendemos a amar a vida, nós tão simplesmente tememos a morte, o que é diferente. Mas nós não amamos a vida ainda. E temos dificuldade em aceitar a reencarnação. Então nós vamos estudar que tem uma causa psicológica para isso. Além de nós, os espíritas, os reencarnacionistas, sermos muito tímidos ainda na divulgação dos nossos conhecimentos. Nós vamos entender também, por exemplo, uma pergunta que deveríamos dar início à nossa palestra de hoje. Será que a encarnação é possível? Antes de falarmos sobre a reencarnação, vamos estudar a encarnação. A maioria das doutrinas, a maioria das religiões defendem que somos o espírito, uma alma habitando um corpo de carne. Então a encarnação de um espírito num corpo de carne é possível para esses nossos irmãos. Ora, mas se a encarnação é possível, e se Deus nos permite isso, certamente é para o nosso bem, para a nossa felicidade, para o nosso aprendizado, porque Deus é a suprema inteligência do universo. Por que Ele não permitiria que nós habitássemos um corpo de carne novamente, mais de uma vez? Por que apenas uma única vez? Então os católicos, os evangélicos, que acreditam que nós podemos habitar um corpo de carne, o nosso espírito, por que não poderíamos habitar mais uma vez? Essa seria a primeira indagação. Mas, Nazareno, se você fala que os judeus acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição, por que a Igreja Católica não aceita mais a reencarnação? Divaldo Pereira Franco, no seminário A Reencarnação e a Bíblia, nos diz que não há nenhum registro na Igreja Católica condenando a reencarnação. O que existe, na verdade, é um concílio realizado em Constantinopla que condenou não propriamente a reencarnação, mas sim a doutrina platônica de Platão da pré-existência da alma. Então vamos estudar isso. Até o ano de 1553 depois de Cristo, no cristianismo primitivo, muitos doutores da igreja eram reencarnacionistas. Orígenes foi o principal nome, um grande defensor da reencarnação. Mas em 553 aconteceu um fato que mudou toda a história da reencarnação. Justiniano, imperador do Império Romano do Oriente. Lembremos da história naquela época. O Império Romano estava dividido entre o Império Romano do Ocidente, capital Roma,
e Império Romano do Oriente, capital Constantinopla ou Bizâncio. E Justiniano casou-se com uma mulher extraordinariamente bela, de nome Teodora. Mas Teodora era uma meretriz. E depois de adentrar o palácio, de tomar posse como imperatriz, Teodora ordenou o massacre, a morte de todas as prostitutas que lhe conheciam. Cerca de 550 mulheres foram assassinadas. O povo ficou extremamente revoltado. Como é que uma mulher como essa, uma ex-prostituta, manda assassinar suas ex-colegas, suas ex-companheiras? E a ameaçavam com a crença na reencarnação, dizendo: você vai voltar e irá pagar todos os seus pecados. Ela revoltava-se. Em outro momento, ela liderou, junto com seus generais, uma represália de nome a Revolta de Nica, onde ordenou a matança de 30 mil pessoas. O povo ficou extremamente revoltado, continuava a acusar-lhe e dizendo: você irá pagar seus pecados, você retornará. Como está escrito em Paulo, de Deus não se zomba, mas o que o homem semear, certamente colherá. Então Teodora exigiu do seu marido, Justiniano, que condenasse a reencarnação como uma doutrina herética, como heresia, porque ela não queria reencarnar. E como os homens são controlados pelas mulheres, José Raul Teixeira afirma que os maridos são a coisa mais boba que existe na alface da terra. Ou, como diz-nos Divaldo Franco, que as mulheres baixinhas controlam os maridos. Mulher baixinha é um perigo, meus amigos. Homem baixinho como eu, ao contrário, atrapalha a mulher. E Teodora, exigindo do seu esposo, ele que prometera a ela, após 9 anos do seu desencarne, ele mandou convocar o Papa, que estava em Roma, para realizar um concílio em Constantinopla. E o Papa disse: não, todos os concílios são aqui em Roma, mas ele exige que ele venha para decretar a reencarnação como heresia. O Papa recusa-se, e ele diz: se o senhor não vier, eu trarei ao fio da espada. Traga e traga seus bispos. O Papa foi, muito a contragosto, e muitos poucos bispos compareceram, de modo que aquele concílio, nos diz José Reis Chaves, católico, ex-seminarista, autor do livro A Reencarnação, segundo a Bíblia e a Ciência, nos diz que aquele concílio foi verdadeiramente um sínodo, porque havia uma representação dos doutores da igreja, poucos bispos, e que aquele sínodo foi incorporado às outras reuniões que se sucederam entre os anos 552 e 558, compondo um único documento que ficou conhecido como o Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla. Mas até aquela votação, onde condenaram não a reencarnação, mas a pré-existência da alma, Justiniano ameaçando